Qualquer psicólogo pode aplicar testes psicológicos? Ou será necessário que este profissional tenha uma pós-graduação, uma especialidade na área ou algum curso de formação? Esta é uma dúvida comum que eu recebo em cursos, supervisões, inclusive aqui no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. E eu vou aproveitar a última vez que eu recebi essa pergunta, que foi alguns dias atrás, pelo seguidor Wesley Matos 2645. Boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela excelente explicação. Uma dúvida: o que o psicólogo precisa fazer para ser um aplicador de testes? Precisa fazer uma pós? Obrigado, Wesley. Excelente pergunta. Essa dúvida, melhor dizendo, é mais comum do que nós imaginamos. E você? Você acha que é necessário que o psicólogo e a psicóloga tenham alguma formação específica, como uma pós-graduação, algum curso ou até mesmo título de especialista no conselho para poder aplicar testes psicológicos? Bem, eu espero que ao final desse programa você não tenha mais esta dúvida, pois é isso que nós vamos abordar agora. O que é necessário para o psicólogo, para uma psicóloga, aplicar testes psicológicos do ponto de vista de exigência. Pois bem, para responder essa dúvida, a gente precisa primeiro ir lá no nosso baluarte de orientações, nossa referência principal, que é o Código de Ética. Outro ponto importante é a resolução, podemos dizer as resoluções, né? Porque estamos numa versão agora de 2022, mas já tivemos antes, a resolução de avaliação psicológica, que a atual é a 31 de 2022, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo, que é 28 de novembro de 2024. Vamos começar então com a resolução do Conselho. Estou com ela aqui aberta. Resolução 31 de 2022 do Conselho Federal. Essa resolução, ela disciplina, ela regulamenta, ela estabelece as diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga, do psicólogo, regulamentando inclusive o SACTEPS. E ela revogou a resolução anterior, que era a 9 de 2018. E já no comecinho da resolução, ela traz no capítulo 1 as disposições preliminares, onde discorre os objetivos da resolução, e ela já traz em seguida, no capítulo 2, as diretrizes básicas de uma avaliação psicológica, que traz aquelas fontes, né, fundamentais e fontes complementares de avaliação, estando o teste lá nas fontes fundamentais. Mas o que nós queremos destacar aqui é o capítulo 3, dos testes psicológicos. Vou ler, em seguida nós vamos comentar. Os testes psicológicos têm como objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação, descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. Então nós vemos aqui que os testes psicológicos, eles são instrumentos científicos para identificar, descrever, qualificar e medir, né, características psicológicas. Através dessa identificação, dessa medição, nós vamos observar e descrever comportamentos humanos, sua forma de expressão, e isso com diversos objetivos, desde aptidões psicológicas a práticas de diagnóstico. O artigo 8 desse capítulo 3, ele é fundamental. Ele diz o seguinte: o uso profissional dos testes psicológicos é privativo da psicóloga e do psicólogo, conforme estabelece o artigo 13 da nossa lei que regulamentou a ciência da psicologia aqui no Brasil, 4.119 de 1962. Olha que interessante, em nenhum momento aqui é trazido que o uso de testes psicológicos ele tem alguma exigência específica dos profissionais de psicologia. O uso profissional dos testes é sempre privativo de profissionais de psicologia. Então, se eu já tenho uma graduação em psicologia, se eu já tenho meu registro profissional no conselho da minha região, do ponto de vista legal, nós estamos falando de uma lei e de uma resolução que fala dessa lei, eu já estou apto, enquanto profissional de psicologia, registro ativo, CRP. Para ter o CRP, tenho que ter o meu diploma. CRP ativo, eu já posso aplicar testes, porque os testes são de uso privativo de profissionais de psicologia. Então, respondendo a pergunta na primeira parte,
Do ponto de vista legal, o uso de testes psicológicos é sim privativo de profissionais de psicologia. E do ponto de vista legal, se eu já sou psicólogo, se eu já sou psicóloga, eu já tenho um respaldo legal para aplicar testes psicológicos. Então, nenhum conselho pode proibir você de aplicar testes psicológicos se você tem um registro profissional. Essa é a primeira conclusão que nós vamos chegar, mas não é bem assim, não para aí. Mas se eu sou psicóloga, eu já tenho um respaldo legal para aplicar testes psicológicos, ok? Lá na frente, vai dizer no artigo 11 que a aplicação, correção e interpretação dos testes devem seguir rigorosamente as orientações, padronizações e normatizações contidas nos manuais. Então, se eu já tenho meu CRP ativo, eu já posso aplicar os testes, mas eu não posso aplicar de qualquer jeito. Eu tenho que seguir as orientações, normatizações de aplicação, da padronização, correção e da interpretação. Então, eu preciso conhecer e dominar aquele instrumento. Esse é um ponto importante. Agora, respondendo a pergunta que surgiu aqui pelo o nosso seguidor Wesley Matos e que surge com muita frequência, que talvez seja a sua dúvida, a gente não está só disciplinado pela lei. Do ponto de vista legal, você, psicólogo, já pode aplicar testes. Mas do ponto de vista ético, existe uma exigência complementar. Qual seria essa? Lá no começo do Código de Ética, nos nossos princípios fundamentais, mas principalmente nas nossas responsabilidades, no artigo 1, deveres fundamentais do psicólogo, está lá na linha B, dever fundamental da psicóloga, do psicólogo, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para quais esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. Então, eu, enquanto psicólogo, já posso aplicar testes. Eu não preciso ter uma pós-graduação, eu não preciso ter um curso, eu não preciso ter uma supervisão, por exemplo. Mas, do ponto de vista ético, qualquer prática da psicologia, o psicólogo só pode assumir se ele estiver preparado teórica, técnica e profissionalmente. Inclusive, a gente pode responder processos éticos por fazer qualquer prática que não estejamos respaldado na linha B do artigo 1. O que é que isso traz de prática para a pergunta que o Wesley trouxe, que é comum? Eu posso, enquanto psicólogo, aplicar testes? Sim, não preciso ter pós, não preciso ter curso. Mas eu preciso comprovadamente estar apto, do ponto de vista técnico e teórico, para aplicar aqueles instrumentos. E eu tenho certeza que você, colega psicóloga e psicóloga, sabe que muitos dos instrumentos não é só aplicar. Você precisa compreender, você precisa saber interpretar, você precisa saber corrigir. E alguns testes, até a própria aplicação é complexa. Eu não preciso ter após, eu não preciso ter um curso, mas a grande maioria dos instrumentos exige que eu tenha domínio, porque senão eu posso responder eticamente, posso até perder o meu CRP e não poder atuar enquanto profissional de psicologia. Então, são duas vertentes bem interessantes, ok? Para fechar, é muito importante que você esteja preparado e preparado para aplicar os testes. E respondendo aqui um pontinho final da pergunta do Wesley, o que precisa para ser um aplicador de teste? Wesley, eu não recomendo nunca que você seja um aplicador de testes. Eu recomendo que você aprenda a trabalhar com processos de investigação e avaliação. Porque só aplicar testes, a gente remonta a uma época que o psicólogo era um tecnicista, ele só aplicava teste, era testólogo. O teste ele é mais um instrumento da avaliação psicológica, mas não é o fundamental. O fundamental é sua visão, sua abordagem teórica, sua capacidade de análise crítica, o seu posicionamento enquanto profissional de psicologia, o domínio daquilo que você está investigando. Os testes são mais um instrumento para esse processo de avaliação, muito importante, porque muitos testes trazem informações que através de uma entrevista, através de uma observação do exame clínico, você poderia demorar muito e mesmo assim não traria tão estruturado como os testes trazem. Então, lembrando, qualquer psicólogo ou psicóloga pode aplicar testes? Sim, legalmente. O CRP ativo, ok. Se o psicólogo não tiver o CRP ativo, ele está em exercício ilegal da profissão, porque ele tem só a formação em psicologia, mas ele não é um profissional registrado. Toma cuidado com isso. Mas, para aplicar testes, você precisa comprovadamente dominar
testes psicológicos, os aspectos teóricos, a fundamentação e a prática daquela avaliação. Por isso, é bom até você conhecer os nossos cursos, vai aparecer aqui o nosso site, nós temos muitos cursos para você aprender a dominar esses testes psicológicos, mas muito mais além, para você aprender a dominar a prática da avaliação, ou melhor dizendo, das avaliações psicológicas. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixa seus comentários, deixe suas dúvidas, participe, assim como o Wesley, traga comentários, dúvidas, sugestões de temas. Nós estamos sempre trazendo vídeos, orientações e muito conteúdo para você. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.